Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs. Hoje comemoramos o 4º domingo do Advento e o nosso culto hoje é um culto muito especial. É o nosso culto mais próximo da data magna do cristianismo, que é o Natal. E esse culto é o culto que, de forma tradicional, celebramos no templo da nossa igreja, mas neste ano de modo virtual, o culto das luzes. Eu estou muito bem acompanhado pelo reverendo Gerson e hoje, de um modo muito especial, me acompanha neste culto todo o conselho da nossa igreja. Muito boa noite a todos. Boa noite. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamam noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Palavras extraídas do livro de Gênesis, capítulo 1, nos versículos de 1 a 5. Vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor. Fechando nossos olhos, abaixemos a nossa cabeça, vamos orar a Deus. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos tem abençoado, Pai. Agradecemos porque o Senhor está sempre presente, sempre ao nosso lado. Queremos sempre fazer a sua vontade, que a sua vontade prevaleça em nossas vidas, Pai. Queremos agradecer pelas famílias da sua igreja, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, Senhor, com a tua paz, com o teu amor e com a tua alegria, Senhor. Queremos ser fortes, queremos estar ao teu lado. Somos tão pequenos, Pai, mas junto a Ti nós crescemos, Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Por isso, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder, somente a Ti. Esta é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Noite Santa. Ó noite santa de estrelas fulgurante, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que Cristo na terra apareceu. As almas gozam nova esperança, em cada aurora nova luz se ergueu. Povos, ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu. Ó santa noite, eis Jesus nasceu.
corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece. Ó, eis aqui vosso Rei, vinde adorar. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma, mas os homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, têm prazer em fazer o mal. Exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ora, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Leitura baseada em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7, e no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 12 a 15. Inspirados pelo cântico a seguir, o cântico Vinde Fiéis, enquanto estivermos ouvindo, confessemos os nossos pecados com humildade ao Senhor. Fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Oh, vinde, adoremos, oh,
Igreja, acabamos de confessar os nossos pecados ao Senhor? Vamos agora orar e falar com o nosso Deus nesse momento. Santo eterno Deus, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E quando o teu povo se reúne, quando o teu povo confessa os teus pecados de todo o teu coração, o Senhor é justo para nos perdoar de todos os pecados. Agradecemos ao Senhor por essa presença constante em nossas vidas, porque muitas vezes o Senhor tem nos carregado em teus braços fortes. Obrigado, porque todas as vezes que nós nos arrependemos, o Senhor está prontamente para nos perdoar. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Vamos agora cantar o cântico Surgem Anjos. Oh
Prezados irmãos e irmãs, nós vamos agora ler um texto bíblico para uma rápida meditação, para uma saudação de Natal a todos. O texto que nós escolhemos, parte dele já foi lido durante este culto. É o texto que está no Evangelho de João. João, no capítulo 1, a leitura será dos 5 primeiros versículos e depois do versículo 10 ao 14. Vou repetir, João, capítulo 1, os 5 primeiros versículos e depois do versículo 10 ao 14. Diz assim o texto bíblico: Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como a do Filho único de Deus. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto. Todo ano é a mesma coisa. Quando chega esse período do Natal, as histórias referentes ao nascimento de Jesus são recordadas. Quando chega esse período do Natal, a parte inicial dos evangelhos de Mateus e de Lucas são lidas, são cantadas, são até dramatizadas. Quando chega esse período do Natal, ninguém se lembra de ler os evangelhos de Marcos e de João. Afinal, nem Marcos nem João fazem alguma referência ao casal de Nazaré que teve um filho em Belém. Mas neste culto das luzes, nós queremos chamar a atenção dos irmãos e das irmãs exatamente para o Evangelho de João. E queremos comprovar que o Evangelho de João conta, sim, a história do Natal, mas conta a história do Natal de uma forma totalmente diferente. É isso mesmo, irmãos e irmãs. Vamos examinar a narrativa do Natal de acordo com a perspectiva do Evangelho de João. E a primeira coisa que nós queremos destacar encontra-se precisamente no início do Evangelho, que diz assim: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. O que isso quer dizer? De que palavra está falando o Evangelho? Quem é a palavra? Ah, meus irmãos e irmãs, para o Evangelho de João, Jesus é a palavra. Exatamente isso. Jesus é a palavra de Deus. É estranho se a gente
Bem, é muito estranho, porque nós estamos acostumados a dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Entretanto, o Evangelho de João vem nos ensinar que não é bem isso. A Bíblia não é a palavra de Deus. Jesus é que é a palavra de Deus. E nesse sentido, então, o mais correto seria dizer que a Bíblia é realmente a palavra sobre a palavra. A Bíblia fala sobre a palavra que é Jesus. Jesus é a palavra que estava com Deus e que era Deus antes da criação do mundo. Jesus é a palavra de Deus, por meio da qual Deus fez todas as coisas. Jesus é a palavra que é a água, que é a fonte da vida. Jesus é a palavra que é luz, que brilha na escuridão. E é a partir desse princípio que o Evangelho de João conta, então, a história do nascimento de Jesus, mas de uma forma radicalmente diferente. João diz assim: aquele que é a palavra veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso quer dizer que Jesus é a palavra que se encarnou. Jesus é a palavra que veio ao mundo na figura de uma frágil criancinha que nasceu em Belém de Judá. E o Evangelho de João tem toda a razão quando afirma que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Tanto isso é verdade que logo depois do seu nascimento, Jesus teve de ser levado para o Egito para não ser morto pela autoridade política de plantão. Isso deve nos ensinar que nós não podemos ter ilusão. Jesus não foi bem recebido pelo nosso mundo. Não o receberam as autoridades religiosas. Não o receberam as autoridades políticas, não o recebeu o seu próprio povo. Porém, nem todos se recusaram a receber a palavra de Deus. E é o que o próprio Evangelho de João declara dizendo assim: aquele que é a palavra veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso mesmo. Jesus é a palavra rejeitada por muitos, mas Jesus também é a palavra acolhida por alguns. E no seu nascimento, Jesus foi acolhido pelos astrólogos que vieram do Oriente e lhe trouxeram presentes. Jesus foi acolhido também por pobres pastores que viram um menino deitado numa manjedoura e cantaram hinos de louvor a Deus pelo que viram. E os poucos que acolheram Jesus, a palavra, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Vou terminar. Na carta aos Gálatas, nós encontramos um texto muito interessante, no qual o apóstolo Paulo recordou a história do seu primeiro contato com as pessoas da Galácia. Paulo escreveu dizendo assim: lembram porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Eu estava doente,
Mesmo assim, vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Jesus Cristo. E como vocês estavam felizes. Eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. Estas palavras merecem a nossa atenção. Quando chegou pela primeira vez à Galácia para proclamar o Evangelho, Paulo estava enfermo. Sim, o apóstolo Paulo tinha problemas de saúde. E, ao que tudo indica, ele padecia de uma enfermidade nos seus olhos. E era uma enfermidade terrível, que deixava a sua aparência, o seu rosto desfigurado, e provocava uma repulsa, fazia com que as pessoas se afastassem dele. No entanto, mesmo assim, os Gálatas acolheram com carinho o apóstolo Paulo e sentiram até o desejo de darem os seus próprios olhos para que ele se recuperasse. Chegaram ao extremo de receber Paulo como se ele fosse um anjo de Deus, ou até mesmo como se ele fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Mesmo doente, com uma enfermidade que causava repulsa, os Gálatas acolheram a Paulo como se ele fosse um anjo ou até mesmo Jesus Cristo. E, ao acolherem a mensagem do apóstolo, os Gálatas acolheram Jesus e se tornaram filhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que precisa acontecer também na nossa vida. Esta é a verdadeira celebração do Natal. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, para que recebamos sempre o Senhor Jesus na nossa vida. Que Deus nos ajude a acolher o Senhor Jesus na nossa existência. Aí será sempre Natal, porque nós seremos filhos de Deus, pela sua graça revelada em Jesus, a palavra de Deus. Amém. As velas representam a luz de Cristo. Ao acendermos cada uma delas, estamos recordando a dádiva do Emanuel, o Deus conosco. O culto das luzes também é realizado no quarto domingo do Advento. E durante cada domingo do Advento nós acendemos uma vela, de modo que a guirlanda do Advento vai anunciando cada vez mais a proximidade do Natal, em razão de aumentar o brilho da luz, que significa a presença do Emanuel entre nós, seres humanos. A partir de agora, nós teremos, então, a cerimônia onde a última luz da guirlanda será acesa. Serão acesas 4 velas, trazendo o brilho intenso que simboliza a presença de Cristo a brilhar sobre as trevas da humanidade. E a partir do acendimento da última luz da guirlanda, nós estamos então convidados a apagarmos todas as luzes da nossa casa
e contemplarmos o acendimento das velas a partir dos pastores, do conselho, e aí então você poderá acender também a sua luz dentro de casa. Nós temos recomendado, por uma questão de cuidado, que você use o seu celular, a lanterna do seu celular, algo que reflita uma luz que simbolize a presença da luz de Cristo dissipando todas as trevas para esse momento. Enquanto estamos celebrando a vinda de Jesus, a luz do mundo, com as luzes da nossa casa totalmente apagadas e apenas com a luz dos nossos celulares como um símbolo da doce luz do Feliz Natal entre nós, vamos cantar com muita alegria e com muita gratidão o cântico Noite Jubilosa. Agora eu convido a todos a que finalmente acendam as luzes da casa, deixe a sua casa muito bem iluminada, saudando a vinda de Jesus como a luz do mundo. E vamos acompanhar a Litania da Luz, que é uma oração, utilizando-se de vários textos bíblicos sortidos para celebrar Jesus, a luz do mundo. Irmãos, nós vamos agora fazer a leitura da Litania da Luz. Eu irei conduzir parte dessa leitura e onde temos todos convido a igreja para que juntos façamos essa leitura com os nossos irmãos presbíteros. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão
e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habita. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. O Senhor é Deus, e ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Convido a todos a me acompanharem numa oração de gratidão por esse momento repleto de simbolismo, repleto de amor, de ternura, com uma expressão do nosso louvor, da nossa adoração ao nosso Deus. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu convido você a me acompanhar nesta oração. Oremos. Pai de amor, o mundo tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que um dia tu enviaste a Cristo, a luz do mundo, como nosso Redentor, como nosso Salvador, como aquele que verdadeiramente veio para nos tirar das trevas e fazer com que andássemos em plena luz do dia. Os seres humanos andam como se não tivessem olhos, tropeçam como se fosse de noite, parecendo mortos, ó Deus. Mas nós, aqui como filhos teus, nos reunimos reconhecendo que um dia, na tua boa vontade, tu olhaste com teu grande favor no teu lugar santo e glorioso para as nossas misérias e aqui colocaste o teu coração. Através da vinda de Cristo, o teu poder foi colocado sobre nós e entre nós. Tu demonstraste sobre todos o teu grande cuidado. Por isso, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor não retire de nós o teu amor e a tua compaixão. Que a tua luz possa resplandecer em nossas trevas humanas mais uma vez, ó Deus. Porque nós necessitamos, como seres humanos, o mundo precisa da claridade que vem da gloriosa face de Cristo. Portanto, ó Deus, nós esperamos a tua salvação sem demora. E nós aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, que reconhecemos a tua luz entre nós, sabemos da nossa responsabilidade de refletir no nosso rosto o brilho da face de Cristo para que todos creiam que só tu és o Senhor e Salvador. Vocaciona a tua igreja, nos envia ao mundo, ó Pai, para esta grande missão de fazer com que esse mundo consiga então enxergar a tua luz e resplandecer para a tua glória como joia da tua criação. Fica, Senhor, conosco, ilumina cada família desta igreja que nesta noite se reúne numa noite jubilosa. E toda essa rica simbologia possa verdadeiramente fazer com que todos nós sintamos a tua doce e reluzente presença no interior de cada lar e no interior de cada coração. Agradecemos-te, ó Deus, e oramos em nome de Jesus Cristo, a luz que ilumina todo homem. Amém. Vamos agora, já caminhando para o final do nosso culto, celebrar a Deus mais uma vez com um conhecido hino, anunciando as portas do Natal, que nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando, nasce Jesus, é a nossa luz que as trevas vêm dissipando. Essa é uma mensagem celeste
que mostra a salvação de Cristo vindo triunfante ao nosso encontro. Salve Cristo Jesus, e demos juntamente com os anjos gratos louvores ao nosso Deus. Cante com bastante alegria esse hino maravilhoso. Nasce Jesus, fonte de luz, nascem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, vai a luz da salvação. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede um menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação. Os que creem, reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a quantos Deus quer bem. Vamos agora orar, recebendo a bênção de Deus para a nossa vida. Convido a todos os irmãos presbíteros para que elevemos os nossos braços, estendendo as mãos para o povo de Deus. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora, para sempre. Amém. Noite de paz, noite de amor, tudo
anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol